Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre pincéis. O que é essencial e o que não é tão necessário assim. Primeira coisa, da parte da base. Eu acho que é fundamental ter um pincel bacana para essa função. Eu sempre indico o pincel da Sigma ou esse modelo de pincel, né, que é o F80 da Sigma. Ele é um pincelzinho chatinho, tá? Ele é chato e é macio, de cerdas sintéticas, tá? Esse pincel aqui, ele vai empurrar a base para dentro da pele. Isso aqui é o que vai te conferir aquele aspecto de pele super natural, aquela pele de que, pá, nasci assim. Linda, maravilhosa, de pele perfeita. Bem, e o corretivo? Pode ser aplicado com o dedo, pode ser aplicado com o pincel, como vocês quiserem e como vocês se sentirem mais confortáveis, tá? Eu, particularmente, gosto de aplicar corretivo com pincel, porque eu acho que ele dá aquela esfumadinha melhor. Eu uso um pincel como esse aqui, no estilo do pincel da base, só que esse meu aqui, ele é mais arredondado. Pode substituir o dedo ou não. Se tu quiser, pode aplicar com batidinhas, o corretivo e tal. Também não vai ser problema. A tendência agora é a gente aplicar o pó de uma maneira muito leve e só em pontos estratégicos do rosto, que seriam, vamos dizer, a parte onde fica mais oleosa, né, a zona T. E eu gosto de aplicar um pouquinho de pó nessa região aqui, ó, de baixo aqui, ó, para poder esfumar depois o contorno do rosto. Então, para ter esse controle de onde a gente vai aplicar o pó, é bom ter esse aqui. Mas pincel de pó é pincel de pó. Jamais use pó com esponjinha, tá? Por favor, não me passa pó com esponja, porque o pó com esponjinha vai te deixar com cara de massa corrida aplicada na cara. Fica horroroso. Depois disso, contorno, tá? Contorno de rosto, eu amo usar esse pincel, tá? Esse aqui é um pincel da Class Vogue, tá? Ó. Também com outro pincel da Lilt Professional, esse aqui é o pincel F2, tá? Ele é bem parecido com o leque, ó, só que ele é menor e mais concentrado. Mas não tenho pincel nenhum nem outro, o que eu faço? Já então, se tu quiser, compra pincel igual pincelzinho de blush e vai também serve, tá? Então, esse aqui é um pincel que tu pode ter, vamos dizer assim, ó, 3 versões dele, 3 pincéis iguais. Só que tu vai usar um para contorno, um para blush e o outro para iluminador. Só que, gente, é muito importante. Agora, presta atenção no que eu tô falando. Um só para contorno, um só para blush, um só para iluminador. Não me usa o pincel, um pincel para tudo e vai ali, passa no papelzinho e só dá uma limpadinha e bota na outra coisa. Não faz isso. Porque senão tu vai ficar com cor de burro quando foge em tudo. Tu não vai ter contorno definido, tu não vai ter blush, tu não vai ter iluminador. Tu vai ter uma porcaria só na tua cara, que não é nenhuma cor, nem de uma coisa nem de outra. Pra iluminador, eu gosto de um pincel assim também, no estilo desses de aplicar blush. Mas eu também gosto muito de pincel Duo Fiber, esse aqui. Esse também é da Lilt, é o F5. Esse pincel aqui também é um pincel bem bom, ele é um Duo Fiber menorzinho assim que os outros. E eu gosto porque ele pega bem nesse ossinho aqui em cima, ó, e ele vai dosar produto na medida. Bem, falamos de pincéis para o rosto. Agora nós vamos falar de pincéis para a região dos olhos. Um pincel fofinho, macio, como este, para aplicar aquela sombra clara, seja ela logo abaixo da sobrancelha ou na pálpebra móvel, quando tu vai fazer um esfumado, que é uma sombra clara aqui. Depois a gente pode separar os pincéis um pouco por tamanho de olho. Quem tem um olho grande pode usar um pincel maior. E quem tem olho muito pequenininho tem que usar pincel pequenininho, porque senão vai botar um pincel grandão no olho pequeno, encostou o pincel, deu. Não tem mais nada, tem mais o que fazer. Então eu vou mostrar pra vocês mais ou menos, terem uma ideia dos tamanhos de pincéis, ó. Esse aqui, por exemplo, é um grandão, tá? Ele é um pincel grande para esfumar áreas maiores, tá? Esse aqui é um pincel médio e esse é um pequenininho. Então, quem tem olho muito pequenininho, vai com esse, porque vai ser mais fácil controlar o esfumado. Importante, ele tem que ser bem maciozinho, tá? Olha aqui, ó, bem macio. Qualquer um deles, ó, bem maciozinho, bem maciozinho. Por que tem que ser tão macio para esfumar? Porque se tu usar um pincel duro, a tua sombra vai voar, ela não vai esfumar. Então o pincel duro, ele tira a sombra do lugar. Então usa pincel maciozinho,
fofinho, que tu vai conseguir esfumar sem precisar esfregar horrores. Tu esfuma bem de leve, sem machucar tua pele. Uma lady. Eu gosto de ter um pincel só pra usar a sombra marrom, pra esfumar côncavo, etc e tal. E outro pincel só pra usar a sombra preta, pra fazer canto e pra fazer olhão pretão. Tá? Pra não misturar, porque se tu tá fazendo um preto e tu quer dar um retoque naquele marrom que tá lá em cima, se tu usa um pincel só, ferrou. Então, tenha dois que tu consegue fazer o retoquezinho do marrom, tu consegue vir com a sombra clarinha ali no cantinho, tu consegue vir com o pretinho. Pra tudo, tu vai ter um pincel sujo com cada cor de sombra. Outro pincel que eu acho fundamental é o pincel de delinear, este aqui. Olha ali, ó. E eu prefiro que tu tenha dois. Um pincel vai ser só pra sujar com sombra preta, que tu use até pra fazer delineador. E o outro pra sobrancelha. Então, dois pincelzinhos desse já te resolve. E por último, escovinha. Essa escovinha eu acho essencial no kit de maquiagem numa necessaire de pincéis. Por quê? Pentear a sobrancelha, que eu acho bem importante. Eu acho que aquela coisa de sobrancelha escabelada é o ó. Não fica sem pentear, tá? E outra coisa, borrou o rímel? Ah, tô passando o rímel, borrou tudo, ficou cheio de ponto, assim, ó, de rímel grudado na pele. O que vamos fazer? Deixa secar, termina a tua maquiagem, papapá, papapá, secou aquele rímel que tá grudado ali na pálpebra, tu vem com a escovinha e só faz assim, ó, tá? E tira, sai na hora, não estraga a tua sombra, não estraga o trabalho que tu passou antes. Fica perfeito, impecável, incrível. Bom, gente, então, acho que era isso, né? Espero que eu não tenha esquecido de nenhum tipo de pincel. Se vocês tiverem dúvidas sobre mais alguma coisa, por favor, é só me avisar que eu trago pra cá e esclareço pra vocês. Tá bom, gente? Então, eu espero que tenham sido bem úteis as dicas e bora lá agora montar um estojo de pincéis incrível pra fazer umas maquiagens maravilhosas. Tá bom, gente? Então, ó, um beijo bem grande e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!